Recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Afonso Mota Francisco. Ele que é médico aqui em Ituporanga, mas que também tem um talento secreto, né, doutor Afonso? Sim. Ele já foi jogador de hóquei e vai atuar como médico da seleção agora na competição na Copa Pan-Americana. Primeiro, doutor Afonso, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua história com o hóquei, como que foi esse processo de entrar no esporte. Conta pra gente. O hóquei entrou na minha vida em 2006, enquanto eu estava no ensino médio. Comecei a jogar por curiosidade mesmo. E à medida que foi passando o tempo, a gente foi se aperfeiçoando e entrei na seleção. Naquela época era muito tranquilo entrar na seleção brasileira, tudo, competir pela seleção nacional, pouquíssima gente praticando, né? À medida que foi passando o tempo, a gente foi participando de competições super importantes, os Jogos Pan-Americanos 2007, Copa Pan-Americana, disputamos pré-olímpico de 2012 para as Olimpíadas de Londres. Participamos do pré-olímpico, né, para tentar classificar. Fui no Japão, inclusive. O hóquei me levou para muitas cidades do mundo, assim, para conhecer muita coisa. E depois que eu passei para o vestibular de medicina, eu não tive a possibilidade mais de continuar na seleção. E aí, assim que eu me formei, logo eles me chamaram para continuar o trabalho, mas dessa vez do outro lado, na comissão técnica como médico das seleções. Já trabalhei com eles em 2020, durante a pandemia, 2021, até 2023. Ano passado eu dei uma parada e novamente agora para essa competição eles me chamaram para compor a comissão técnica da seleção masculina nessa próxima competição. Como o hóquei ele é um esporte muito diferente, eu gostaria que você explicasse, quase como quem explica para uma criança, como que joga hóquei. Hóquei sobre a grama, basicamente, super simples, é futebol com um taco na mão. São dois times de 11 jogadores, 10 na linha e 1 no gol, jogados num campo bem parecido com o de futebol. Ele tem 90 metros por 50 metros. O objetivo é fazer o gol. A diferença é que é um taco na mão, tem uma bolinha pequenininha, não é disco como o hóquei no gelo, ou o hóquei inline, é uma bolinha. E a grama é sintética, na verdade, né? Então, a grama é sintética e tem tem água na base, né? Não é diferentemente da grama sintética dos outros esportes, principalmente do futebol, que vai areia ou borracha. No hóquei a gente usa água. Muito mais para que, se você escorregue ou se você caia, não tenha nenhum machucado, e também para dar mais dinamismo na bola, né, para a bolinha correr mais rápido. Mas basicamente é futebol com o taco na mão. Sobre a seleção, né, a brasileira. Gente de vários estados, gente de todo lugar do mundo participando dessa competição. Como que ocorre essa preparação também para o jogo? A seleção brasileira hoje, a gente tem a sorte e a possibilidade de contar com atletas que estão no mundo inteiro. No começo não foi assim. No começo a gente iniciou com um grupo pequeno de jogadores, inclusive eu fazia parte, então a gente começou bem local. E agora a gente conseguiu achar atletas brasileiros que moram fora e que já jogam há muito tempo. Então a gente tem gente da Europa, a gente tem gente dos Estados Unidos, a gente tem gente da Austrália, que são muito bons jogadores e que, à medida que foi passando o tempo, a gente conseguiu agregar e formar um time muito legal. Nós já chegamos às semifinais dos Jogos Pan-Americanos, nós já chegamos a 5º lugar nos últimos Jogos Pan-Americanos que teve em 2023 em Santiago do Chile. Nós chegamos em 5º lugar e agora nós vamos disputar a Copa Pan-Americana, tentando classificar para os próximos Jogos Pan-Americanos. E até para explicar para a nossa audiência qual que é a relevância da Copa Pan-Americana. Para nós, no Brasil, é a segunda competição mais importante. Então nós temos os Jogos Pan-Americanos, e que todo mundo conhece, que o Brasil vai disputando com todos os atletas mais fortes, e que é nosso objetivo máximo, né? Os Jogos Olímpicos nós participamos em 2016, quando teve os Jogos Olímpicos no Brasil. Nós precisamos classificar também, conseguimos dessa vez, mas normalmente a gente não tem esse nível ainda para chegar entre os 12 olímpicos. Sempre o nosso objetivo maior é chegar aos Jogos Pan-Americanos. Nos últimos campeonatos a gente tem conseguido, e inclusive fazendo uma boa campanha. A nossa melhor campanha foi o 4º lugar, mas no último a gente chegou em 5º e foi excelente. E o adversário dessa vez está difícil. Então, nós começamos na Copa Pan-Americana num grupo, né? É basicamente um campeonato normal de qualquer outro esporte. Então a gente começa na fase de grupos, depois a gente vai para o mata-mata. Nosso grupo desse ano, a gente tem Argentina, Estados Unidos e Uruguai, se eu não me engano. É um grupo que é relativamente difícil, né? Então, o Uruguai seria o time que seria mais tranquilo da gente passar. A Argentina é muito difícil. E Estados Unidos a gente joga, tem jogo, mas também é super difícil, não tem como dizer que não. Então, normalmente os jogos
Pro Brasil são muito difíceis, mas a gente vai tentar, vamos jogar. A ideia da confederação é sempre fazer com que a gente consiga jogar mais competições e desenvolver o esporte da melhor maneira possível. Quanto mais jogos difíceis, com adversários potentes, melhor a gente fica, né? Mais a gente consegue divulgar, mais pessoas veem o que é o hóquei sobre a grama, mais pessoas começam a praticar, e aí a gente consegue ter um time melhor lá na frente. E a tua atuação como médico também, cuidando do bem-estar, as lesões, aquelas coisas que acontecem também. Exatamente. Como médico, a gente tem um trabalho bem importante antes, de cuidar da saúde física, mental e esportiva de cada atleta, né? A gente tem todo um protocolo que a gente precisa seguir da parte de exames e preventivos, para que eles possam jogar e possam fazer parte do time e também da competição. Tem toda a parte de antidoping, então que a gente tem que ficar de olho, fazendo palestras e ficar sempre para que ninguém possa tomar alguma coisa que não seja permitido, né? Tem a parte lá dentro do campo, então aconteceu alguma coisa durante o jogo, algum treino, a gente está lá do lado para fazer o primeiro socorro, fazer um encaminhamento rápido, então para o hospital, se é fora do país, conversar com o seguro, conversar com o hospital, conversar com outras pessoas da própria competição. Então tem todo esse trabalho. E também depois, né, na preparação, se alguém se lesiona, no pós, naquilo que ele tá se recuperando, então na parte de medicação, na parte de exercício pós-trauma, enfim, toda essa parte. Sensacional. Doutor Afonso, tens algo mais a acrescentar? Da outra vez em que eu fui convocado, também eu estava trabalhando aqui em Ituporanga. É muito legal esse apoio que a gente tem daqui dessa parte, da prefeitura principalmente. Não é toda a prefeitura que apoia desse jeito, né? Eu acho que é sempre importante colocar. Inclusive, foi um dos pontos que me fez voltar para cá, fazer de novo concurso, passar por cá, resolvi voltar para cá, porque esse apoio que tem nesse meu segundo trabalho é sempre muito importante. Então, deixar só agradecimento.